Dando prosseguimento aos estudos do livro Memórias de um Suicida, eu sou Antônio Carlos. Eu sou Marco. Luzia. Ellen. E vamos fazer um pequeno resumo do item 12 da semana passada, Prelúdio de Reencarnação. Os reencarnados serão livres para assumir uma nova jornada na Terra. Tudo dependerá do nosso livre-arbítrio. Camilo e seus amigos, sempre atentos às palavras da jovem irmã Rosália, e leva eles à irmã Celestina, que diz que todos têm que passar por este departamento de reencarnação. É verdade. Então, como a Ellen falou aqui, todos nós precisamos passar por esse departamento de reencarnação para a gente nascer de novo, para que possamos dar continuidade na nossa vida aqui na Terra, para que possamos, vamos dizer assim, pagar os nossos débitos de vidas anteriores e fazer uma nova jornada terrena, podemos dizer assim. Então, tanto Camilo como todos os seus amigos, dentro desse departamento de reencarnação, eles aprenderam muitas vão contribuir, né, com a próxima reencarnação deles aqui na Terra. Cada momento que se passa, quando se avança o tempo, através do estudo, das visitas, a própria consciência deles vai pesando, o remorso. Então, eles veem nitidamente na reencarnação a oportunidade de reparação de seus erros. Então, o Belarmino começa a já pedir para reencarnar, o Mário Sobral procura o irmão Teócrito e pergunta: quem é o responsável por mim aqui na coluna? E o irmão Teócrito falou: não sou eu preciso reencarnar, porque eu sei dos meus erros, eu tenho consciência do que eu fiz, eu abandonei minha esposa, eu larguei meus filhos, eu acabei matando uma pessoa com as minhas próprias mãos, então eu tenho consciência dos meus erros e eu quero nascer sem as mãos, debilitado, para que eu consiga reparar e me equilibrar novamente. E aí o Teócrito até coloca assim: olha, e você tem certeza do que você está pedindo? Porque além disso, como você foi um suicida, você passará por sofrimentos, dores e até doenças, justamente devido ao seu ato. Ele falou: não, é isso mesmo que eu quero, que só assim eu vou reparar o mal que eu fiz às pessoas em que eu me envolvi na minha última reencarnação. E a Luzia colocou muito bem que a reencarnação justamente é isso. Uma bênção, uma oportunidade de Jesus, dada por Deus, por Jesus, para que a gente consiga, numa nova existência terrena, reparar nossos erros e evoluir moralmente. Não é isso, doutor? Isso. E agora nós vamos iniciar hoje, né, vamos falar de mais um item, que é o item 13, dando a sequência no livro Memórias de Suicida. A cada um, segundo as suas obras, é o título desse item. E esse capítulo, esse item, ele já começa com uma disciplina muito rigorosa, aonde eles começam a prestar bem atenção pelo que vai acontecer, né? Então, quando Jesus fala a cada um segundo as suas obras, a doutrina espírita nos esclarece que o nosso pensamento é tudo, né? E que há no mundo uma lei de sintonia, de reciprocidade. Quando emitimos um pensamento no bem, atraímos um pensamento similar. E se emitimos um pensamento em desequilíbrio, o mesmo pensamento irá se multiplicar também. Ou seja,
Quando o Mateus que fala aqui já, Jesus Cristo, Mateus, capítulo 5, item 26, que ele diz assim: digo-vos em verdade, que dali não sairás, enquanto não houverdes pago o último centil. Então, quando a gente fala segundo, a cada um segundo as suas obras, é o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo nessa nossa atual encarnação, porque nós vamos resgatar tudo aquilo que fizemos. Se nós fizemos o bem, nós vamos resgatar em dobro, em triplo, como a própria doutrina espírita nos esclarece. E se nós fizermos o mal, a mesma coisa. Tem o ditado popular que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, essa plantação nossa, ela é livre. Então, a nossa colheita, ela é livre, só que a nossa plantação, me perdoe, ela é obrigatória. Então, esse item, o Camilo, ele vai ver, fala muito dos pais, dos suicidas que são escolhidos, das mães dos suicidas, a família que vai acolher esses suicidas, quem são essas famílias? E nós vamos nos deparar que são famílias comprometedoras com aborto, são famílias comprometedoras, mães comprometedoras com crianças que um dia foram desvinculadas do bem, mães que não se comprometeram, que abandonaram filhos, e eles dão exemplo de umas 2 ou 3 mães aqui nesse capítulo. Então, tudo que nós fizermos nessa terra, meus amigos, nós vamos um dia colher. Então, é um capítulo rico, um capítulo de aprendizado, e nós vamos daqui já começar a falar, aonde no próprio livro diz assim: a disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos reconhecer as leis da tarde, às 6 da tarde, me perdoe, não sendo permitido jamais o interno a permanecer fora dos muros de seu albergue depois dessa hora. Ou seja, o Camilo relata que aqui é um departamento tão rigoroso que às 6 horas da tarde eles precisam ser recolhidos aos albergues das mansões dentro do Hospital Maria de Nazaré. Eles não podem ficar transitando pelo local, eles devem se recolher cedo, devem deitar cedo. E o Camilo, ele começa a descrever mais ou menos como é esse departamento. Ele diz assim: ao fundo, o edifício imenso, fartalmente iluminado, branco e cintilante, a claridade de possante lampadário afigurou-nos sob um hotel, como se fosse um hotel, ele quis dizer, ou uma repartição pública destinados a expedientes noturnos. Ou seja, porque esses edifícios, ele tem muitas reuniões dentro desses edifícios, aonde vem mães e pais que habitam o plano terreno, pelo lado de mães encarnadas, que elas fazem aquele desdobramento do corpo e vão para esse departamento onde são conversados com os filhos suicidas que um dia elas vão trazer no seu seio familiar. Na realidade, como se fosse um pronto-socorro móvel, um grande pronto-socorro. Então lá, à medida que eles avançam nessas áreas para conhecer, na torre de vigia ele vê que tem essa área onde existem muitas pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas. E ele começa a ficar curioso, porque antigamente, devido à restrição, à disciplina, o direcionamento, eles não podiam sair após 6 da tarde.
e eles foram visitar essa área agora após esse horário. Então a primeira coisa que eles chamaram a atenção deles foi a luminosidade dos lugares que eles estão passando, que eles não conseguem nem saber como é tão perfeita essa luz que deixa tudo muito claro, digamos assim. E ele começa a ver a beleza dos lugares, a grandiosidade dos lugares, e começa a questionar a irmã Rosália e os outros que estão acompanhando, o doutor Roberto, o que seria esse local. Ele acaba explicando como se fosse um local de atendimento móvel, onde esses reencarnados e os desencarnados são chamados para que haja uma conversa amigável entre os dois, para ver se existe a possibilidade dali de sair uma assistência aos próprios suicidas. Sim, então eles começam a fazer essas investigações, vamos dizer assim, para escolher essas mães. E foram escolhidas uma mãe portuguesa e 2 mães brasileiras, né? Elas foram escolhidas para elas ser mães de 2 internos do manicômio, e 2 do manicômio e 1 do isolamento. Elas não tinham princípios morais para aceitar esses suicidas, né? O livro retrata muito bem, a Ivone e o Camilo relatam, para aceitar a maternidade, para elas repararem o mal cometido no passado delas, a cada um segundo as suas obras, né? Através de aborto por espíritos que elas um dia eles iam renascer. Então foi feito um preparo para que essas mães, em desdobramento, elas viessem para esse departamento agregado ao departamento de reencarnação, aonde elas iriam, né, nesse momento, aonde elas iriam, numa reunião com o doutor Roberto e os 2 canalejas, né, iam estar lá. O irmão Teócrito ia estar, a irmã Rosália, a irmã Celestina, elas iam estar para justamente eles conversarem, para tentar convencer essas mães a aceitar esses suicidas como filho delas. E assim, muito difícil esse momento em que elas chegam, em que elas vêm, 2 delas vêm só e uma delas vem com o marido, né? Acompanha o marido, e elas fazem, o doutor Roberto de Canalejas começa a explicar para elas esse processo reencarnatório. Olha, na realidade, a princípio, o que chocou o Camilo e os demais que estavam visitando as condições dessas pessoas que ali chegavam, porque esse casal vinha de uma zona muito pobre lá de Portugal, e a brasileira também vinha de uma região nordeste do Brasil, onde a seca, a dificuldade também era muito grande. Então eles começaram a questionar: poxa, se vai ser dada oportunidade aos suicidas, por que chamaram famílias que já são necessitadas? Aí o Teócrito começa a esclarecer, até porque nessa reunião eles não estavam participando presentemente da conversa, eles ficaram fora, mas os instrutores que os acompanhavam começavam a esclarecer as suas indagações. Então ali foi colocado esses casais devido a débitos do passado. Então são casais que já tinham delitos em sua vida pretérita, em sua vida passada. Então esses em desdobramento foram convidados a participar dessa reunião, onde nessa reunião foi colocado: eu tenho
duas pessoas necessitadas, que são duas pessoas do manicômio, tanto é que o irmão João também estava lá, justamente colocando essas duas pessoas necessitadas, e foi colocado a possibilidade de vocês receberem eles como filhos, vocês serão os pais deles, e a princípio, logo de cara, não, eu quero ter um filho saudável, belo. Então, a princípio houve uma rejeição. Então foram horas e horas, longas horas de conversa para tentar convencer essas mães. E elas não queriam, elas relutavam. Foi assim, foi muito difícil. Mas se nós formos perceber, essas mães, elas tiveram aborto em reencarnações passadas, 2 delitos seríssimos. E esses suicidas do manicômio, eles iam receber, já com esse delito seríssimo também, do suicídio, aonde ia estar ali o suicida e a mãe. Então, 2 atos gravíssimos na Terra. O suicídio cometido por esses irmãos que seriam filho delas, e elas, por ter assassinado essas crianças através do aborto, que nós sabemos que só quem pode tirar a nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, que sabe o dia e a hora que nós vamos nascer e vamos desencarnar. Então, já é um delito gravíssimo aí esse aborto, muito bem colocado nesse capítulo, um capítulo muito rico, eu penso assim, que são 2 itens para chamar a atenção do ser humano na Terra, sendo ele homem ou mulher, porque o homem também, ele compactua, quando uma mulher fala para ele que está grávida, ele compactua com ela, né, porque é o pai desse aborto também, muitas vezes dando dinheiro para que ela procure uma clínica de aborto, né? Ele compactua. Então, assim, é um erro dos 2. Então, aonde se fala nesse capítulo, é justamente esses 2 itens que se batem, a cada um segundo as suas obras. Então, essas mães, elas relutam muito. Foram horas, muitas horas demais de conversa, para que elas pudessem aceitar. E elas só vão aceitar no momento que há uma visão para elas. Eles mostram uma visão, como o Marquinhos falou, de vidas passadas, e mostra o que foi que elas fizeram para elas serem escolhidas. Até porque, na realidade, foram pessoas que estavam ali tendo o seu primeiro filho. Então, o casal de portugueses era muito jovem, a moça tinha 18 anos. Então, eles queriam um filho saudável, belo. Então, a princípio, a relutância e a indagação dos casais foi que não houvesse essa aceitação. Então, os instrutores tiveram que tomar uma medida mais enérgica, que era justamente fazer com que eles relembrassem o passado das suas vivências. Então, foi colocado aqueles aparelhos onde foram retirados da consciência de cada um as lembranças pretéritas. Então, nessa lembrança do passado, o casal português viu que em uma das reencarnações deles, eles eram grandes aristocratas que moravam no Brasil e que suas riquezas eram através do labor do trabalho escravo. Então, eles escravizaram milhares de pessoas e a sua riqueza, o seu bem-estar devia justamente desses maus tratos. Então, o primeiro casal se chocou, não é possível, isso não é verdade. Então, eles começam a lutar justamente com a visão e a recordação dos seus erros. Ou seja, a princípio eles achavam no direito de recusar,
mas agora eles começam a ver a quantidade de débitos e delitos que os mesmos têm. Então, existem esses espíritos recriminados, que têm problemas e grandes dívidas, mas eles, num passado, tinham dívidas tanto quanto. Então, começa a ser puxado assim a orelha deles para que eles deem também uma oportunidade a criminosos iguais a eles. Ainda os instrutores colocam eles nessa maneira, nessa medida. A criminosos, dê uma chance a criminosos igual a vocês. Então isso choca muito eles. E tem também a brasileira, que era uma moça muito orgulhosa, muito preconceituosa, ela era muito irreverente, vaidosa, entendeu? Então ela pecou muito no sentido já de traição do seu esposo. Ela engravidou várias vezes, não aceitava ter a gestação, então ela cometeu abortos, ela cometeu vários atos que impediram que pessoas reencarnassem. Então isso também foi mostrado para a brasileira, e ela se chocou, ela entrou em parafuso vendo e não aceitando de imediato que era ela que cometia esses atos, mas em ambos os casos foram puxar da sua consciência, da consciência do indivíduo, os delitos causados. Exatamente, porque gente, é assim, o livro Memórias de Suicida, ele fala assim muito da verdade de cada um. Então, quando a espiritualidade ela age assim com rigor e com disciplina, mostrando esse cenário do teu passado, porque até então muitos de nós nos se fazemos de vítima, né? Então, o que me chamou muito a atenção nesse item foi justamente como nós vivemos aqui na Terra, nesse um lado muito preconceituoso, e fazendo delitos, pensando que nós estamos fazendo coisas boas, coisas ruins, escondendo de alguém, e nós não escondemos nada de Deus, nós escondemos nada do nosso Senhor, nós não escondemos nada de Maria, que comanda esse departamento o Hospital Maria de Nazaré, e muito menos do nosso mentor, que está todo o tempo do nosso lado. Então, quando nós chegamos nessa fase, aqui onde há dessas moças, o ensinamento maior é esse: a verdade chegou. Como o Marquinho muito bem colocou, agora tu vai te deparar, né? Tu vai te deparar com um criminoso igual a ti, porque tu fez um aborto. E assim, nós estamos aqui cheios de débitos, e nós temos que ser firme e forte em nossa caminhada, porque nada é fácil para ninguém, mas temos que estar sempre na fé, procurando ser luz na vida de um amigo que precisa, fazer caridade, levar uma palavra amiga, um abraço, um escutar, para a vida da gente ser mais ou menos amenizada. Não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade, né? Verdade. E aí nós não cometer nunca esse ato do suicídio. Tanto é que a irmã Rosália, nesse capítulo, ela começa a descrever para as mães como será futuramente o corpo dos filhos que elas irão, entendeu? Elas irão receber. Luzia, eu queria só reforçar que os instrutores falam assim: seria justo então vocês não terem oportunidades, já que vocês um dia erraram? Então não é justo você dar oportunidades a esses suicidas que erraram igual a vocês? Então, após essa reunião nesse setor, eles já saem com outro pensamento, aceitando receber no seu lar esses suicidas como filhos. E eles chegariam de forma, assim, não em plena saúde, com deficiência, com problemas mentais.
Então daí, de início, o grande choque, que seriam bebês, pessoas que mesmo com todo amor, com todo carinho, teriam grandes dificuldades, mas mesmo assim, após reverem os seus erros, os casais e as moças brasileiras aceitaram receber em seu seio essas crianças que vieram lá do manicômio. Vejam a dificuldade, o trabalho e a organização para reinserir uma pessoa que comete um ato abominável desse como suicídio. Veja, não é fácil o reencarne dessas pessoas. Verdade. As famílias não aceitam de imediato. Então daí todo um trabalho meticuloso para escolher casais que já tenham débitos, casais que já tenham um propósito, para que através dessa ajuda eles, com todo o aparato da espiritualidade, dos mentores, eles consigam galgar momentos melhores na sua própria vida. Com isso, eles vão tirando seus débitos, evoluindo moralmente, tendo paz e equilíbrio, coisas que, se eles não aceitassem, eles não teriam. Então, às vezes, mesmo naquela dificuldade, eles conseguem amortizar os seus próprios débitos, tendo um valor reconhecido a Deus, como se fosse, ele colocou muito interessante, como se fosse 1000 mães agradecendo a oportunidade dada a essas crianças tão necessitadas, que são espíritos como nós, com grandes débitos. Exatamente. Então, nesse capítulo, o departamento de reencarnação, muito sério, a escolha muito criteriosa dos pais terrenos que vão receber essas crianças. Como existe para a espiritualidade uma transparência de todos nós encarnados aqui, porque nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência na matéria, nós somos, por captação magnética, eles estão sabendo quais são esses casais que poderiam ser beneficiados também. Entendeu? Então é uma coisa muito organizada e criteriosamente em todos os âmbitos, o âmbito social, o âmbito de país, o âmbito de qualidade de vida que os pais poderiam oferecer. Entendeu? É complexo, mas que vai ajudar a todos, aos pais que recebem e aos suicidas que vão encarnar, ter uma oportunidade de expiar. Isso é uma expiação, né? Então, estamos terminando esse capítulo e passando para o próximo, onde nós vamos conseguir desenvolver esse estudo fantástico, impactante. E o interessante é que até mesmo a fisionomia, os corpos desses espíritos, existe todo um estudo, né? Toda uma preparação, que nem o doutor falou, da família e desses reencarnantes, desses espíritos que vêm. Mas o que mais nos interessa e o que é mais importante é que esses delitos não sejam realizados por nós, como o aborto, como o suicídio, coisas assim horrendas, onde nós mesmos seremos os maiores prejudicados. Então, que a gente possa levar isso também para as pequenas atitudes, onde tudo é visto. A gente passa impune pelas leis da terra, mas nada passa impune pelas leis de Deus. A cada um segundo as suas obras, meus amigos. Um abraço. Meus amigos, dê um like, compartilhe, divulguem, conversem, procurem dê sua opinião, né? Dê opinião. Estamos aqui sempre, nós somos do Centro Espírita Luz de Ismael. Observem sempre o que semeiam: luz, amor, ódio ou paz. Tudo que damos para a vida, ela pega e nos traz.